Olá, muito boa tarde. A experiência ecuménica da procura da unidade faz parte do cotidiano de muitos cristãos. Vamos falar de uma em particular daqui a pouco, vivida em família, na escola e no trabalho. Antes mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. Prevenção é a principal atitude diante de propostas de trabalho aliciantes, mas desconhecidas. Num contexto de maior mobilidade e de crescimento da emigração, torna-se necessário informar-se antes de partir. Seis propostas. A Igreja Católica quer ajudar na prevenção de casos de exploração de imigrantes. No encontro de agentes sociopastorais das migrações, o debate aconteceu em torno de aventuras e insucessos na imigração portuguesa quando cresce o número dos cidadãos que procuram trabalho além fronteiras. São ocasiões propícias para o aumento de redes de angariação ilegal de mão de obra, que aconselham a procurar informação antes de embarcar em qualquer percurso migratório. Sabemos que as pessoas que estão mais ou menos desesperadas são facilmente aliciadas para fazerem percursos sem condições. E o que acontece é que existem falsas promessas de bons salários, de legalização fácil, de integração fácil. Muitas vezes nós embarcamos nisso porque somos ingênuos ou porque estamos desesperados, mas não o devemos fazer. Essas redes de angariação de mão de obra, naturalmente, prometem o máximo e depois dão o mínimo. E é contra isso que nos devemos proteger. Para criar mecanismos de proteção, os agentes sociopastorais das migrações querem criar redes de informação. A Igreja tem essa rede constituída, a rede das paróquias, e quer ativá-la também para fazer chegar informação sobre cuidados a ter na imigração. Penso que tem sido muito mal aproveitada, porque os nossos agentes pastorais, os sacerdotes nas paróquias, nas comunidades, têm sempre uma assembleia tão vasta à sua frente e que nós temos que utilizar e aproveitar para podermos fazer passar a mensagem, neste contexto de uma imigração um pouco ao Deus dará, podemos dizer assim, em que as pessoas se partem à aventura sem medirem os perigos que podem correr. Criar parcerias entre instituições da Igreja, missões católicas, Cáritas e secretariados diocesanos da mobilidade humana, as associações e a rede consular é a via a seguir para que os alertas cheguem antes de ser necessário atuar para ajudar quem já se encontra em situação de fragilidade nos locais de destino da imigração por causa de irregularidades nos contratos de trabalho. Aquelas que são mais apontadas é a própria falta de remuneração. Eles chegam ao final do mês e não são pagos pelo trabalho efetivamente prestado. Outras vezes um excesso de horas de trabalho, as más condições de alojamento e, por vezes, falta de alimentação. Situações que levam a Secretaria de Estado das Comunidades a agir na prevenção de todos os portugueses que pensam sair. O dever é só um: informar-se. Deve-se informar através das entidades que são apontadas pelas campanhas de informação. A Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o Instituto de Emprego e Informação Profissional, a Autoridade para as Condições do Trabalho, Direção-Geral de Saúde também, a Autoridade Tributária e Aduaneira, todos eles são parceiros e que têm prestado sempre informações, sempre solicitadas. A obra católica das migrações tem sido muito importante no desenvolvimento desta campanha e na divulgação da mesma. As igrejas e paróquias têm sido alertadas para esta situação. Os gabinetes de apoio ao imigrante, que são protocolados contra a DGACCP, a Direção-Geral, e as câmaras municipais. Sem um trabalho em rede, de facto não conseguimos chegar às pessoas, nem conseguimos fazer passar a mensagem, particularmente neste contexto, uma mensagem de prevenção para que as pessoas não caiam em esquemas e em sistemas de exploração que lhes tira a sua dignidade humana e as suas condições mínimas para viverem. Trabalhar no estrangeiro, informe-se antes de partir. É a campanha em curso e que interessa fazer chegar a todos os cidadãos que pensam na imigração. Ela está disponível na página da internet das comunidades portuguesas e é distribuída tanto por autarquias como por paróquias, associações e a rede consular. O que eu vou fazer então é fazer aqui uma breve revisão. 5 milhões de portugueses trabalham no estrangeiro e cresce o número dos que saem por razões económicas. Entre muitas aventuras na imigração, há frequentes histórias de pesadelos. Não tenho trabalho e preciso trabalhar mesmo.
Uma afirmação que se repete cada vez mais. Como Ana Luísa Aires, muitos portugueses procuram trabalho e têm de o fazer além fronteiras. Participou no encontro de agentes sociopastorais das migrações, onde apresentou a sua história. Infelizmente, conta-se em poucas palavras, porque repete essa procura de emprego sem sucesso que atinge muitos trabalhadores. Já enviei mais de 1.500, se for preciso, currículos, porque eu faço autocandidaturas, tiro listagens de escolas e mando para lá currículos. Eu faço currículos com habilitação menor, por exemplo, para poder concorrer a trabalhar em lojas, em tudo. Procuro de tudo e não consigo, de facto. Um dia parecia que ia conseguir. Mandava currículos para todo o lado. Tinha há pouco tempo mandado por exemplo, para a China. E vi no Facebook que estavam a contratar educadores de infância para Angola. O que parecia ser uma saída depressa se transformou em pesadelo. Burocracias consulares, vistos, contratos e o início de trabalho tardava. Tive a mala feita durante 6 meses, na expectativa, porque quase todos os meses eu tinha a expectativa de ir, não é? E nunca sabia quando é que eles me iam dizer, então tinha tudo pronto, tratei a minha vida cá, tratei antes de assinar contrato, tratei de saber se a empresa era válida, se existia, como eram as condições, arranjar contactos em Luanda, tinha tudo organizado. Entretanto, nunca mais íamos. Neste caso, a saída não aconteceu. Noutros casos, concretiza-se deixando muitos cidadãos em condições de vida sem dignidade. Um fenómeno a ganhar visibilidade na sociedade portuguesa nos últimos anos, porque aumenta o número da imigração. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal é dos países com mais população no exterior, repetindo hoje os fluxos migratórios que aconteceram na década de 60. 4.795.273 é o total estimado de portugueses residentes no estrangeiro. A década de 60 e 70, em certos aspectos, é quase o simétrico daquilo que existe hoje. Na década de 60, o difícil era sair e o fácil era entrar. Hoje é ao contrário, o fácil é sair, o difícil é entrar. Na década de 60 havia algum condicionamento às saídas, era complicado obter o passaporte de imigrante, daí que fosse complicado, muitas pessoas tivessem que optar por ir a salto. Hoje é mais fácil sair. São por isso significativos os números da imigração. Entre 2010 e 2011, aumentou 85% em Portugal. No ano de 2011, saíram 44 mil pessoas. Em 2012, esse número subiu para 121.418. Vai-se mais à aventura, porque dentro da União Europeia, quando partem para países terceiros, têm mais cuidado, são sujeitos a visto, sabem que lá a situação toda ela é mais difícil e o regresso poderá ser mais difícil se tiverem que regressar. O custo da passagem também é muito mais avultado. Dentro da União Europeia as passagens são baratas, cada vez mais os meios de transporte são muito rápidos e são baratos e as pessoas predispõem-se a partirem para outros países da União Europeia, sabendo que também aí podem receber os seus subsídios de desemprego, que eles são exportáveis dentro da União Europeia. Tudo isso facilita. Facilidades na mobilidade que não correspondem a melhores condições de trabalho e de vida. Os mercados de trabalho não é assim que funcionam. Os mercados de trabalho funcionam de forma muito precária, muito flexível. São raras as pessoas que têm contratos ou contratos bem remunerados ou com uma duração longa. E depois sabemos que às vezes obter a legalização migratória é muito complicado, quer dizer, quando o destino é um país da União Europeia é naturalmente mais fácil, porque somos todos cidadãos europeus. Agora, quando o destino é um país extracomunitário, aí as coisas são muito mais complicadas. Apesar de tudo, e porque a condição migrante faz parte da natureza humana, a hipótese de sair está sempre em cima da mesa, mesmo depois de tentativas falhadas. Então, eu preciso trabalhar, por isso continua a ser uma hipótese, sim. Mais de 1.500 imigrantes estarão detidos em países extracomunitários. A Secretaria de Estado das Comunidades e a Obra Católica Portuguesa de Migrações vão desenvolver um projeto para conhecer e apoiar estes cidadãos.
Vamos tentar criar uma rede a nível do terreno em alguns países da América Latina onde essas situações são mais prementes de apoio. Portanto, primeiro estudar, percebermos o número de pessoas, o tipo de pessoas que estão no terreno, portanto, que estão nas prisões, que estão em situações, mesmo que não estejam nas prisões, que estejam, digamos, retidas nos países por falta de meios, porque se viram metidas no meio destes dramas humanos. Portanto, estudarmos, vermos o número e vermos o que é que nós podemos apoiar, porque se calhar muitos poderão até ser ajudados a ser repatriados. Quando são colocados cá fora, eles não têm meios para subsistir sozinhos. Não vão conseguir arranjar um emprego, obviamente, mas não têm meios para subsistir. Não têm uma rede familiar de suporte e próprias entidades dos países que condenam não têm como prestar esse apoio. E aí sim, o posto consular, e agora tivemos este programa em que prevemos a colaboração da obra católica para apoiar estas comunidades em situação muito e particularmente difícil, como são os presos. Em agência.eclésia.pt pode acompanhar outras notícias da atualidade religiosa. Tempo agora para falarmos do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, com João Luís Fontes, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares neste programa. Que marca ecuménica tem o teu dia-a-dia? É reservado para celebrações ou, de facto, faz parte de um cotidiano? Não, acho que faz parte, sobretudo, do cotidiano, enquanto o ecumenismo não se faz sem um conjunto de atitudes que ultrapassam largamente, penso eu, só os eventos ecuménicos, não é? Aliás, o tema desta semana, deste oitavário, que parte da interrogação que Paulo faz à comunidade de Corinto do estará Cristo dividido, lança uma série de desafios, se quisermos, quer às comunidades cristãs, quer aos cristãos em particular, sobre, por exemplo, um conjunto de atitudes que têm que ver com o deixar-se desafiar para ir ao encontro dos outros, o reconhecer que nós só nos tornamos plenos na comunhão com os outros e no reconhecimento dos dons que os outros também trazem e que nos enriquecem a nós. E eu penso que esse tipo de atitudes são atitudes que, obviamente, informam a vida, não tem a ver só com eventos ecuménicos. E como é que elas se conquistam? Como é que se aprende a viver com essas atitudes? Eu acho que é um bocadinho... tudo aquilo que fazemos enquanto cristãos é, no fundo, entrarmos nesta escola do Evangelho, não é? E eu penso que mesmo a metodologia ecuménica que temos seguido muito, pelo menos com os jovens e naquela que eu tenho participado, tem a ver com... faz parte do Grupo Ecuménico Jovem, não é? Do Grupo Ecuménico Jovem em termos nacionais, desde 99, portanto já vai lá há algum tempo. E acabei por colaborar, por exemplo, também de forma mais estreita com a preparação do Encontro Europeu de TSI em 2004, quando ocorreu cá em Lisboa. Mas penso que nós entramos, de facto, nesta escola e, de facto, aprendemos a viver isto, de facto, no dia-a-dia. No cotidiano. Exatamente. E há momentos, ou há espaços em que encontremos sinais dessa atitude ecuménica? Eu penso que sim. Pessoalmente, por exemplo? Sim. Quando... Posso falar um bocadinho até da minha experiência até neste grupo, porque até 99, quer dizer, tinha ouvido falar de algumas coisas em termos ecuménicos. Lembro-me que a primeira vez que despertei para esta questão era ainda muito novo, era adolescente, e estava na minha paróquia, sou dali da região de Torres Vedras, de uma paróquia que se chama dos Cunhados, e havia um grupo de professores que fazia uma formação em termos locais ligados ao Seminário de Penafirme, que faziam formação nas paróquias, bíblica, sobre a história da Igreja, e lembro-me que houve um encontro que aconteceu na paróquia em que convidaram uma pastora que tinha chegado recentemente da Alemanha e que foi falar um bocadinho da experiência dela em termos ecuménicos. Para mim, que vinha de um meio completamente rural, onde nem sequer praticamente tinha contacto com a existência de outras expressões cristãs para além do catolicismo, achei muito curioso, quer dizer, despertou-me e, ao mesmo tempo, sobretudo, despertou-me, pelo testemunho dela, a interrogação que ela deixava, que era porque é que temos que olhar para os outros como adversários ou para o diferente como uma ameaça. Ela tinha feito, de facto, a experiência, que era uma realidade muito diferente, de uma pequena vila onde haviam protestantes e católicos,
E onde, de facto, a única altura em que eles se separavam, porque era um espaço, uma vila pequena, e, portanto, iam juntos à escola, cruzavam-se todos os dias, o único espaço, de facto, onde eles se separavam era ao domingo, quando uns iam para uma igreja, outros iam para outra. Isso na Alemanha? Na Alemanha. Portanto, mas isso fez-los despertar para como é que nós podemos, se calhar, ultrapassar este espaço de diferença e até perceber a própria fé como um espaço onde podemos crescer na comunhão. E aquilo ficou-me, lembro-me que me impressionou bastante e fez-me refletir. De facto, mais tarde fui desafiado para integrar este grupo ecuménico jovem. Estava um bocadinho receoso porque não sabia como é que isto se fazia e como é que lidaria com isto, como é que nós conseguiríamos resolver os diferentes pontos de vista, as diferentes sensibilidades, as diferentes formas de fazermos as coisas. E depois a experiência até foi e tem sido muito gratificante, porque há um enorme respeito, uma enorme vontade de caminharmos em conjunto e sempre conseguimos, na preparação das várias atividades e na relação entre nós, criar um espaço muito bonito de comunhão e de colaboração. E felizmente que ele, pelo menos entre os jovens, vai sendo cada vez mais sólido. Sim, o caminho que de facto foi também uma surpresa, de alguma forma. Eu às vezes lembro-me daquilo que o irmão Roger dizia, mesmo em relação à própria comunidade de TZ, que era com surpresa que ele via os jovens afluírem àquele número, à colina de TZ, mal comparadas as diferenças. Penso que nas atividades, quer a nível nacional, quer depois quando começámos a nível da Diocese de Lisboa, sobretudo no âmbito do oitavário, foi com surpresa que nós vimos a adesão também dos jovens a estas iniciativas e o modo como havia de facto esta procura de, por um lado, conhecer o outro e, por outro lado, esta disponibilidade para vivermos já aquilo que podemos fazer em conjunto e perceber que isso até não é assim tão pouco. Algo vai sendo oficializado como a assinatura do batismo, do reconhecimento mútuo do batismo por parte das igrejas cristãs. Um ato simbólico, mas também é um passo efetivo no ecumenismo, na tua opinião? Eu penso que é primeiro porque ele tem Será feito no próximo sábado, não é? Próximo sábado, no dia 25, na Celebração Ecuménica Nacional, que vai decorrer cá em Lisboa, na Catedral de São Paulo, ali junto às Janelas Verdes, na zona de Santos. Penso que ele é importante desde logo porque é um ato oficial. Envolve oficialmente as hierarquias das várias igrejas que entraram neste processo. Não quer dizer que ele seja necessariamente um processo fechado, porque eu penso que ele pode constituir um desafio para outras igrejas procurarem também este caminho de diálogo e de reconhecimento mútuo do batismo. Para já estão as igrejas ligadas ao Conselho Português das Igrejas Cristãs e a Igreja Católica, mas de facto ele ganha uma força especial por, pela primeira vez, termos este assumir deste reconhecimento mútuo do batismo em termos oficiais pelas várias igrejas, não é? Se calhar nem todos temos estas experiências, mas às vezes há questões complicadas em termos de nos reconhecermos mutuamente no batismo e depois no que isso implica para a caminhada cristã das pessoas envolvidas a partir daí, não é? E ao mesmo tempo implica um assumir público, se calhar daquilo que nós já vivenciamos, que é perceber estes elementos que de facto já nos unem. O batismo é um elemento fundamental, é evidente a fé em Cristo, a possibilidade da oração, do trabalho em conjunto em prol de causas sociais e da sociedade e dos homens e das mulheres com quem vivemos. Claro que o passo seguinte, mas esse envolve, de facto, apesar do muito que já se refletiu, envolve muitos outros aspectos, que seria o outro elemento fundamental que nos falta, que é o podermos celebrar a Eucaristia em conjunto. E essa é uma experiência que creio que também se faz muito em TZ, ou esse desejo de poder existir, o participar, enfim, na mesma comunhão, no mesmo pão eucarístico, não é? E chamo-me TZ porque pessoalmente foi também outro marco importante para a afirmação e vivência deste espírito ecuménico. Sim, para mim também, pessoalmente, e penso que é também para muitos jovens em que TZ muitas vezes é a primeira experiência que eles fazem de contacto com cristãos vindos de outras tradições eclesiais, misturados, se quisermos, com o facto de também serem jovens vindos de países e de culturas muitas vezes muito diversas. TZ inaugura uma nova atitude diante desta problemática do ecumenismo? Eu acho que, sobretudo, ele corporiza isso.
Portanto, a tesia não nasce do nada, claro que nasce, acho eu, muito ligada à intuição profunda de um homem, que é o irmão Roger, que tem uma experiência pessoal que o interrogou na história da família, de se presenciar os conflitos mundiais na Europa e como se percebe que de um lado e do outro da barricada são cristãos. E por outro lado o acolhimento que a própria família dele fazia àqueles que eram refugiados de guerra, independentemente da pertença a uma outra religião ou a uma outra tradição eclesial. Mas, quer dizer, no fundo, corporiza este movimento ecuménico que já vem de mais longe, mas pretende ser um sinal daquilo que é possível fazer e de que é possível haver uma comunidade em que vivemos em conjunto, em que celebramos, rezamos em conjunto, refletimos a palavra, sem que as diferentes pertenças eclesiais de onde cada um vem sejam um obstáculo para isso, não é? Isso é um ato normal, pessoalmente, para ti, não é? Também para a tua família, para os teus filhos, por exemplo? Sim, eles, quando a Madalena nasceu e depois o Francisco, nas celebrações ecuménicas, pelo menos cá em Lisboa, portanto, achavam muita piada, porque eles foram a todas, portanto, desde que nasceram, não é? E vão se interrogando, até porque vêm, eles estão habituados a ir à missa ao domingo, portanto, connosco, e interrogam-se porque é que os outros são vestidos de maneira diferente, porque é que fazem isto, porque é que fazem aquilo. Portanto, e nós vamos explicando o que é que se pretende, que são cristãos como nós que acreditam em Jesus, celebram às vezes de uma maneira diferente ou têm expressões diferentes, mas nós achamos que de facto o mais importante é, se acreditamos todos em Jesus, podemos rezar e podemos trabalhar em conjunto. E há desde logo uma educação para essa diferença dentro das generosidades. Nós procuramos que sim. João Luís Fontes, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar o testemunho de apostas na unidade de todos os cristãos. Já amanhã analisamos neste programa o alcance da assinatura do reconhecimento mútuo do batismo pelas igrejas cristãs de Portugal. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.